isso tudo, 77 não se limitou a uma conquista, pois não foi uma simples conquista. Não à toa, foi o maior campeonato conquistado na história do futebol, modéstia à parte. E quem nos comprova isso é o próprio Povão, que viveu tudo isso. Foi a síntese tântrica de 22 anos, 8 meses e 7 dias de intenso amor ao clube. E ao mesmo tempo um instante, um lance, saído dos pés do Super Zé, em que a bola bate, rebate, vai e volta, até encontrar o pé de um anjo, predestinado, São Basílio. Um gol que todo moleque repetiu durante a infância, jogando a bola na rua e chutando no portão da casa da senhora vizinha, que vinha reclamar com ar de satisfação. Afinal, era mais um gol corintiano. Foi o ano da desforra do corintiano que jejuou. E muitos deles, até então, não haviam visto uma conquista no futebol, apesar de verem tantas outras conquistas. Aquele pai, por exemplo, que mencionávamos, poderia ter tido um ídolo, como ídolo, um jogador de basquete, que foi tetracampeão sul-americano do Corinthians, como foi o caso do meu pai, que tinha Carlos de Souza, o Rosa Branca, seu grande ídolo, e o acompanhava por todos os ginásios da cidade para ver esse jogador, que fora convidado até pelos Globetrotters a jogar no mágico time de basquete. Mas a juventude naquela época amava o Corinthians, não por suas conquistas, mas pelo que ele representa, pelo que ele é. Aquele que não era campeão era também o mais amado de todos. Sabe-se lá por qual fenômeno corintianista? Porque é inexplicável o corintianismo, como dissemos no segundo programa. O time da moda, na época, contava com nada menos que Pelé. E nunca teve o apelo popular que sempre coube o Corinthians. Por isso era natural, como sempre foi natural, que os que nascessem nesta época de jejum se fizessem corintianos. É o time do povo, não da colônia, do salão de chá. É o Coringão que todo mundo gosta, que todo mundo ama, venera e vai Corinthians. É o campeão, entre nossos corações, é o campeão, entre nossos corações. Vai, Corinthians, vai, Maruca, vai, torcida fiel, salva São Jorge, vai, Alfredo Inácio Trindade saiu em 59 e Matheus assumiu a presidência do Corinthians. Depois, Vadielu, Martinez e Matheus novamente. Isso durou até o ano de 81. São 22 anos entre Matheus, Elu e Matheus novamente. Duas figuras paternalistas e antagônicas ao mesmo tempo. Vicente, um ditador à moda espanhola, cujo coração fervia em azeite e cujo sangue era sangria, havia aprendido o corintianismo com Trindade e recriado a esta moda espanholita. Vadielu, por sua vez, captou apenas a parte política de Trindade.
de se aliar ao sistema vigente, de forma que fez parte do regime de exceção de 64 e costumava abraçar o amigo Laudo Natel, que foi o deputado estadual e que andava de mãos dadas com o gerente do banco, que fazia parte do salão de chá. Antes disso, porém, em trabalho conjunto desses presidentes, o Coringão inaugurava o ginásio, fazendo o basquete corintiano mais vitorioso do Brasil, em que não é alcançado até hoje por nenhum outro. Mas foi só com o Matheus que 77 pôde acontecer. No começo da década de 70, já se ouvia dizer, se podia ler em matérias jornalísticas, como a gente já disse aqui, o povo dizendo que quando o Coringão fosse campeão, o mundo pegaria fogo. O fato é que durante as décadas de 60 e 70, o Corinthians resgatou todo o ideal que está em sua raiz, em sua mística, do operariado que luta, que carrega a fome de vencer e o anseio de emancipação, que por isso proporciona a experiência única de liberdade coletiva. O jejum, compreendido como uma saga, um calvário, uma travessia num deserto escaldante, não obstante essa liberdade coletiva, fez acontecer os anjos e os caídos em desgraça. O fato de se multiplicar durante a travessia e chegar mais forte ao seu destino foi coisa que apenas o povo corintiano emancipado poderia fazer. E então veio o fim do jejum. Tudo parou para comemorar o clube do povo, a sua existência, a sua alma, a sua mais que grandeza. E um campeonato paulista passou a ter mais importância e mais valor que todos os outros, por fazer parte da história da emancipação popular. E o seu valor passou a ser universal. Quer uma prova? Aos livros, pois a Academia, em sua tese publicada com o título A Democracia Corintiana, Práticas de Liberdade no Futebol Brasileiro, José Paulo Florenzano resgata a história de Germano Araújo da Silva, que em 77 já tinha lá seus 102 anos de idade. Abram aspas. Eu era rapazinho quando houve a abolição da escravatura. Mas a gente vivia lá na roça, nem sabia dessas coisas. Meu pai continuou trabalhando do mesmo jeito na fazenda. Diz Germano, que herdara do pai a função, exercendo até ter as forças do corpo exaurido. Então, com quase 90 anos, sem mais serventia para os donos da fazenda, resolveu migrar para a cidade de São Paulo, no início dos anos 70, instalando-se em uma favela da Vila Joanil, na região de Santa Marta. Com mais de 100 anos de idade, continuava a fumar seu cigarro, a beber sua cerveja e a farrear no forró. Mas agora ele se descobria e se identificava como corintiano. E no seu barraco de 2 cômodos, sentia-se parte de uma imensa comunidade imaginada, cujos laços passavam pela cor da pele, pelo suor do rosto e pela vontade inquebrantável de ser feliz. Por isso, na sua TV preta e branca, Germano não perdia a transmissão de um jogo do Corinthians. E segue Florenzano. A força cultural do Corinthians refletia no crescimento exponencial de uma torcida que o conduzia. Estava no poder dessa representação coletiva, ou melhor, no fato de se constituir no símbolo dos grupos subalternos e lhe servir de veículo para expressar os seus anseios e emoções. E é por isso tudo, o Clube do Povo eleva 77 ao ano mais importante da história do futebol, fato superado apenas em 2010, ano em que a mais bela história que a humanidade já forjou completará um ano de história. Um ano de história. É um século. Falei um ano? Um ano.